Olá! Hoje estudaremos as algas. Alga vem do latim e significa planta marinha. É o nome comum de um diversificado agrupamento polifilético de organismos fotossintéticos cujo ciclo de vida se completa geralmente em meio aquático. Embora algumas espécies habitem no solo, sobre superfícies expostas à luz solar ou façam parte de líquens, que é uma junção de fungos e cianobactérias, ou algas verdes, em relações simbióticas. Por não constituir um grupo evolutivo único, mas o agrupamento de um conjunto alargado de organismos pertencentes a grupos filogenéticos muito diferentes, as algas são frequentemente definidas por padrão, em geral por simples oposição aos vegetais terrestres pluricelulares, as plantas. São seres avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva, constituem um grande e diversificado grupo de espécies autotróficas, ou seja, que produzem a energia necessária ao seu metabolismo através da fotossíntese. Podem ser unicelulares ou multicelulares, ainda que algumas apresentem tecidos diferenciados, não possuem raízes, caules ou folhas verdadeiras. Embora tenham, durante muito tempo, sido consideradas como plantas, apenas as algas verdes têm uma relação evolutiva com as plantas terrestres, as embriófitas. Os grupos restantes de algas representam linhas independentes de desenvolvimento evolutivo paralelo. As cianobactérias pertencem ao domínio bactéria, mas são fotossintéticas e apresentam clorofila A e ficobilinas como pigmentos auxiliares, ainda que algumas apresentem em seu lugar clorofila B. Estes organismos têm uma estrutura procariótica, sem uma verdadeira membrana nuclear e com os pigmentos fotossintéticos dispersos no citoplasma. Todos os outros grupos de algas são eucarióticos, ou seja, têm uma verdadeira membrana nuclear e realizam a fotossíntese usando organelas chamadas de cloroplastos. Os cloroplastos contêm DNA e têm uma estrutura semelhante às cianobactérias. Estudos mostram que os cloroplastos evoluíram a partir de uma alga mais primitiva, que era endosimbionte. Há o grupo das euglenófitas, pirrófitas ou dinoflagelados, crisófitas ou diatomáceas, feófitas ou algas pardas, rodófitas ou algas vermelhas e clorófitas ou algas verdes. A variação de coloração das algas relaciona o tipo de pigmentos fotossintetizantes e de outros pigmentos presentes. As euglenófitas têm clorofilas A e B, carotenos e xantofilas, uma estrutura chamada de estigma e sua substância de reserva é o paramido. As florações de euglenófita ocorrem em ambientes ricos em matéria orgânica e amônia. A euglena sanguínea é uma espécie que, quando em floração, pode conferir coloração avermelhada à água. Esta coloração ocorre devido à presença de grânulos de hematocromo na célula da alga, que aumentam rapidamente em quantidade sob condições de estresse, como altas temperaturas e luminosidade. As pirrófitas ou dinoflagelados possuem clorofila A e C, beta-caroteno, piritinina e outros carotenoides, e sua substância de reserva são óleo e amido. A maioria são mononadais, isto é, se locomovem por meio de dois flagelos eucarióticos. Além disso, podem apresentar placas rígidas de celulose, formando uma estrutura denominada teca. Esta estrutura, em mares abertos, se apresenta em tamanho grande, semelhantes a velas, e auxiliam na flutuação. São abundantes no plâncton marinho, por serem autotróficos, têm um importante papel na produção primária do globo. No entanto, algumas espécies podem causar impacto econômico negativo ao contaminar os organismos aquáticos. O gênero Alexandrium, por exemplo, produz toxinas que têm forte poder paralisante e, ao entrar em contato com organismos filtradores, provoca mortes de pessoas que os consumirem. As crisófitas ou diatomáceas possuem clorofilas A e C, e sua substância de reserva é a crisolaminarina. O grupo caracteriza pela presença de um tipo específico de parede celular, designado por frústula, composta por sílica. Constitui um dos tipos mais comuns de fitoplâncton, assumindo na maioria dos ambientes marinhos e de lagos, tem função dominante entre os produtores que formam a base da cadeia alimentar, gerando de 20 a 50% do oxigênio molecular libertado na atmosfera terrestre em cada ano. As feófitas ou algas pardas possuem clorofilas A e C, em conjunto com o pigmento fucoxantina, outras xantofilas e carotenos. As substâncias de reserva são a laminarina e manitol.
São marinhas, ainda que seus gêneros sejam de água doce e privilegiam habitats de águas frias e bem oxigenadas. São os principais produtores primários que suportam várias comunidades de animais e protistas. As mais conhecidas são as laminárias, os kelps. As algas pardas são as algas marinhas de maiores dimensões e de crescimento mais rápido. As lâminas de macrocistes podem crescer a 50 centímetros por dia, podendo os stipes crescer até 6 centímetros por dia. As rodófitas ou algas vermelhas têm clorofila A, ficobilinas, carotenoides e xantofilas, e amido das florídeas como substância de reserva. A presença de pigmento vermelho permite a estas algas sobreviver a maiores profundidades que as demais, uma vez que lhes permite absorver o comprimento de onda que penetra mais fundo nos oceanos. A camada mais interna dessas algas é constituída de microfibrilas de celulose e a matriz amorfa é composta por polissacarídeos e mucilagens, como agar e carragenana, importante para as indústrias farmacêutica e alimentícia. Diversos produtos muito comuns contêm esses polissacarídeos, meio de cultura para micro-organismos, cápsulas, supositórios, anticoagulantes, filme fotográfico, sabonete, creme para as mãos, gelatina vegana, cremes, geleias, maioneses, pudins, merengues, bebidas, entre outros. As clorófitas ou algas verdes têm clorofilas A e B, pigmentos acessórios do tipo xantofilas, principalmente luteína, e carotenos, principalmente beta-caroteno. A presença de clorofilas A e B sustenta a ideia de que as algas verdes tenham sido as ancestrais das plantas, por serem possuidoras destes tipos de clorofila. Tem como substância de reserva o amido. A parede celular é constituída por celulose e a movimentação celular pode ocorrer tanto por flagelo ou por deslizamento por meio de secreção de mucilagem. A disciplina da biologia que estuda as algas é a ficologia. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Beijos e até mais!